Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo, assim como desejo que seja o meu. E se for de descanso, muita paz e muita tranquilidade para você nesse dia de hoje. Para você que está a primeira vez aqui conosco, nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, de forma muito resumida, se trata de espiritualidade. Ela ajuda você a ter uma compreensão dos seus pensamentos através da sua consciência. A sua consciência é quem você é de verdade. O seu espírito, a sua alma, o seu chakra, o seu chi, como você quiser assim chamar. Essa consciência, ela toma entendimento dos seus pensamentos e ela vira um filtro. Então você extrai os seus pensamentos e vai filtrando o que é bom e o que é ruim. E eu quero começar hoje com vocês aqui fazendo uma colocação da leitura do capítulo que a gente está fazendo. Que a gente está fazendo a leitura do capítulo 15, o Instante Santo. E hoje a gente está fazendo a leitura da seção 7, tá? Que o título é O Sacrifício Desnecessário. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Principalmente aquelas pessoas que já tiveram, né, passaram, eu acredito que todos, a maioria aqui dos que estão buscando esse tipo de conteúdo já passaram por algum tipo de relacionamento afetivo com uma pessoa. E o que acontece? A gente tem demais isso. Às vezes a gente vira e fala pra pessoa, pô, eu me dei tanto, eu me doei tanto, eu me sacrifiquei tanto por você, e é assim que você me retribui, é assim que você faz comigo. Depois de tudo que eu fiz pra você, dediquei anos da minha vida. Isso é uma pergunta que a gente se faz e em dado momento a gente já atacou usando essa expressão, por incrível que pareça. E eu só percebi isso nesses momentos, né, que a gente está fazendo a leitura do capítulo 15 do Instante Santo, né, que a gente já veio trazendo algumas colocações, a Luciana já veio colocando alguns pontos, mas hoje, né, veio encaixar, principalmente quando começamos a falar de relacionamentos especiais. Eu até trouxe aqui, né, mas trouxe de uma forma bem resumida. Eu acho que a Luciana complementa isso muito melhor que eu lá na leitura do livro texto, quanto diz dos relacionamentos especiais no seguinte: eu só posso dar para alguém aquilo que tem verdadeiramente dentro de mim. Como que eu posso dar amor para alguém se não tem amor dentro de mim? Então eu começo a me colocar nessa posição de sacrifício, de compensação, de culpa, de julgamento, de ataque, que isso tá ligado diretamente ao meu ego, tá? Porque para você que tá chegando aqui agora e não tem entendimento disso, a gente tem o que a gente chama de ego, que é esse lado obscuro nosso, que ele fica projetando essas coisas externas para que a gente entenda, né, que isso é uma verdade, só que isso não passa de uma mera ilusão, quando a gente passa a compreender isso de fato. E a gente percebe isso principalmente nos relacionamentos. Nos relacionamentos de uma forma geral, quando a gente começa a dar, né, e achando que aquilo tem que ser retribuído, vir algo em troca, e a gente começa a colocar a culpa no outro. Então isso não é o amor verdadeiro, não é a verdadeira conexão, não é a verdade que está dentro de você, não é o que Deus plantou aí. E o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor que habita dentro de nós, ele não pode nos ensinar porque ele não compartilha com esse lado obscuro que é o lado do ego. Então eu tenho que silenciar o meu ego para mim poder entender a real essência do amor. Inclusive na lição de ontem, né, a gente trouxe essa questão. Não há nenhum amor exceto de Deus, porque o amor de Deus, ele é imenso, né? Ele é imensurável diante da sua grandeza. E quando eu entendo, me coloco na posição onde que a minha mente é a mente de Deus, eu fecho meus olhos e paro para ouvir, eu começo a compreender que eu sou um instrumento na mão de Deus e Deus me usa para mim derramar essas bênçãos na vida das pessoas. E principalmente na questão dos relacionamentos, a gente começa a se atentar, porque às vezes tem pessoas que passam uma vida inteira dentro de um relacionamento infelizes. Porque elas projetam, né? A gente tem o costume de projetar a nossa felicidade, quer que a nossa felicidade venha do outro, de alguma coisa. Principalmente no relacionamento, né? Quem já foi casado, teve um namorado muito apaixonado. Ah, mas eu amo fulano, eu amo a Beltrana.
E a gente não percebe, né, que a gente tá simplesmente, às vezes, não entende, né, que a outra pessoa é complementar para nós. Aquela questão do amor, é a unicidade, é a união de mentes. Inclusive, até no livro texto, a Luciana fala, pô, às vezes a gente esconde a nossa mente do outro, né? A traição, no caso, um outro exemplo que ela deu, a traição começa no pensamento. Você começa a pensar, pô, será que se eu trair a pessoa fulana no pensamento? Principalmente para os homens, né, que é mais fácil isso. Os homens são muito ligados hoje, nos tempos atuais, à pornografia, né, desde sempre, né, a questão dessa excesso de sensualidade, toda essa demonstração que tem, isso é muito apetitoso aos olhos, ao corpo físico. Então o corpo gosta, e o corpo tá ligado diretamente a quem? Ao ego. Então eu tenho que saber lidar com isso, tá? Fazer esse filtro para que o quê? Para que o meu corpo não domine a minha mente, mas seja o contrário. A minha mente, os meus pensamentos sejam o guia do que eu faço com o meu corpo, de como que eu uso ele, de como que eu vou gerir toda o meu caminho, o meu caminhar. E como que eu faço isso? Quando eu entendo a verdade que está dentro de mim. Então eu tenho que ser muito forte nos meus pensamentos, eu tenho que me dedicar a estudar, a exercitar, a treinar eles. É igual um viciado, por exemplo. Se um viciado é uma pessoa que é viciada, por exemplo, em droga, eu vou dar um exemplo assim, pessoa viciada em álcool. Aí qual que é o ambiente da galera que é alcoólatra normalmente? A galera tá o tempo todo em boteco, reunião, os amigos, e a pessoa não percebe, né? E o álcool, ele não tem, ele é aceito socialmente, mas ele... O que o álcool faz, né? Quando você ingere ele te corta alguns neurosensores que te eliminam, né, aquela sensação de ansiedade, então ele te dá aquela estagnada. Só que vai chegando um momento que isso vai se tornando tão intenso, que você começa a entrar em depressão, porque você não consegue enxergar, né? Você não consegue acalmar o seu mental. Ele é só acalmado através do vício. E se eu tô naquele ambiente o tempo todo, da galera que é alcoólatra, da galera que fala do álcool, que bebe todo dia, dos barzinhos, por mais que eu seja forte, por mais que eu seja resistente, eu pego e vou acabar sucumbindo uma hora a cair na tentação de novo. E até Jesus ensinou isso, né? Livrar-se da aparência, daquilo que é a aparência do mal. Para tudo, né? Para o vício, tanto no álcool, álcool e drogas no geral, vício para o sexo, comportamento compulsivos, que é o sexo, eu falo a pornografia. Porque isso você começa a projetar, ter um nível de projeção tão alto, o seu corpo começa a ter um domínio tão alto sobre os seus pensamentos, que é impulsivo, né? E o ego vai lá e bate palma. Que legal, que bom, nossa, o ego fica, ó, top, muito feliz com isso. Mas quem tá se fudendo é você. Quem tá se lascando aí é você. E você não percebe isso porque você tá, às vezes, dentro de um relacionamento abusivo. Quantas mulheres, né, passam anos da sua vida sem realmente ter um parceiro que as compreendam? Ah, como que eu faço isso, Flávio? Mas como que a gente consegue lidar, né, conectar com pessoas melhores? Primeiro passo é você se conhecer melhor. Você não pode esperar do outro aquilo que você não dê pra ele. Se você dá amor, retribui com amor. Só que eu sempre trouxe isso aqui uma vez, né? A gente não pode ser estúpido, bonzinho, babaca, tá? É totalmente diferente. Tem hora que você tem que ter uma posição, uma atitude, ser agressivo, fazer mudanças de fato na sua vida, principalmente com os relacionamentos. Às vezes tem mulheres que passam uma vida toda sofrendo um relacionamento abusivo e não tem coragem de sair desse relacionamento, porque, eu dependo do homem, é isso, aí coloca uma situação, coloca outra, e vai vivendo, e projetando, né, essa coisa do ego, e o ego vai achando bom, o ego vai gostando, vai falando assim, não, vamos ficar aí, pô, tá massa, é isso aí mesmo. Você tem que se sujeitar, né? Você tem que se culpar, você tem que se sacrificar. E às vezes esse sacrifício é desnecessário, mas por falta de uma atitude sua de fazer uma mudança verdadeira na sua vida. Não tô dizendo que você deva sair simplesmente e jogar um relacionamento, no caso, principalmente na questão dos relacionamentos, pela janela e ir embora. Mas entende que você tem que tomar uma decisão, uma atitude de fazer realmente uma mudança significativa na sua vida? Até quando você vai ficar colocando desculpas, né? Eu até tinha uma situação, porque olha só, pra você ver como que são determinadas situações. Eu vendo isso agora, me veio até uma história na minha cabeça de uma promessa, né? Minha mãe, por uns anos, ela
ela tinha um namorado, né? Que minha mãe ficou muitos anos solteira. Ela tinha um namorado. E esse cara era casado, mas não, meio que era casado, mas também não tinha um casamento, não vivia, né? Que ele tinha uma grana, assim, uma renda, tal, que ele era aposentado e tal, ganhava até um dinheiro legal. E minha mãe teve um relacionamento muitos anos com ele. E apesar disso, ele tinha casa, morava com a esposa, né? Mas ele não tinha relação, ela sabia, né? Todo mundo se sabia daquele fato. Mas ele sempre punha uma desculpa pra minha mãe. Ele falava assim, não, a gente vai ficar junto. Eu tô esperando as minhas filhas formarem primeiro. Vou esperar minhas filhas formar. E pronto, aí foi. Passou-se os anos, as filhas formaram. Aí ela chegou e perguntou pra ele, e aí, suas meninas formou e agora? Não, é porque eu tenho que esperar minhas meninas casar. Aí foi, as meninas casou. Aí veio os netos. Ah, não, agora tem que esperar meus netos crescer, tem que cuidar dos meus netos, eu não posso sair de lá assim. Então foi indo, colocando uma coisa em cima da outra, e a minha mãe foi o tempo todo projetando aquilo, aquela coisa que ela dava pra ele, mas ela esperava algo em troca e ela não percebia que ela não tinha aquele amor dentro dela. A gente não pode dar pro outro que a gente tem, mas aquilo ali era o melhor que ela tinha pra dar e tá tudo bem, tá? Eu compreendo isso. Às vezes a gente tem o que a gente tem agora, é porque a gente não tinha essa compreensão de antes. Só que ela via, ela projetava tanto aquela situação, no final das contas ele morreu, né? Então tem uns anos já, e não virou nada. E ela ficou triste e tal. Depois dali ela nunca mais teve relacionamento, né? Principalmente chega uma certa idade da vida. Para as mulheres em si, né, é muito complicado de querer ter um relacionamento porque se acham limitadas, que não tem mais aquela beleza, aquela jovialidade, mas isso aí é tudo ilusão, porque quem te projeta isso aí é o ego, é o corpo, né, que fala que você não pode, que você tá acabado, que você não vai ter experiência. Até tava vendo uma mentora que passou muitos anos casada aí, e ela tava falando, pô, saí com as amigas e tal, mas o que ela tava contando? Nossa, fulano, você não viu que aquele rapaz estava olhando, flertando com você? É porque a pessoa, às vezes, ela ficou tantos anos num relacionamento, ela não dava atenção pra isso, que ela não percebia, ela achava que ela não tinha capacidade de se relacionar mais com alguém que as pessoas não tinham interesse. Mas é porque ela não percebia o ambiente ao redor dela, ela não percebia aquilo que ela entregava. Então, fazer essas mudanças, às vezes, é esse choque na mente, né? Então, a gente vê por que eu tô contando isso pra vocês? É porque pra trazer a clareza de que eu não preciso me sacrificar para mim estar num relacionamento especial, porque eu vou estar baseado somente no meu corpo, no físico, no meu ego. E a gente vê que isso é uma ferramenta do ego para aprisionar a gente nesse relacionamento especial. Sendo que um relacionamento é puramente amor. Eu tenho que me entregar, eu tenho que me abrir com a pessoa, eu tenho que expandir a minha mente, a minha consciência para ela, para mim poder ter um bom relacionamento, não só de corpo, porque o ego acha que a união, né, é só entre os corpos, não é entre as mentes. Então, quanto eu tô num relacionamento top, eu tô conectado de corpo e mente, principalmente mente, porque a mente, ela sente aquela conexão, aquela necessidade, aquela tranquilidade de você ter uma pessoa. Não por você achar que vai ficar sozinho, eu quero ter uma pessoa para mim não ficar sozinho. Solidão não é você tá num relacionamento. Solidão é quando você não tem compreensão de você mesmo. Você fica sozinho com você mesmo. Se você não dá conta de ficar sozinho com você, é porque você não se conhece. Então esse é um ponto muito importante. E aqui, né, nessa ferramenta, a gente busca realmente nos conhecer e ela tem nos ajudado com isso. Então quero fazer um convite para você, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à espiritualidade, autoconhecimento, vou te fazer um convite, clica aqui embaixo, né? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, tem vídeo novo todo dia aqui no canal, tá? Todo dia a gente fala aí desses temas de desenvolvimento, de espiritualidade, para que a gente possa se conectar cada vez mais com nós, com Deus, com o nosso Criador e assim, né, progredir, ter essa evolução aí na nossa parte espiritual, certo, meus leões e minhas leoas? Muito bom, gratidão para você que tá aqui com nós agora. E o tema da nossa lição de hoje, né, traz um pouco dessa reflexão que eu fiz aqui no começo, que é sobre o mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Então eu tenho que parar, tá, de olhar esse mundo externo e virar casaco, olhar para dentro de mim. Se eu não olho para dentro de mim, se eu não me conheço, se eu não tenho amor, se eu não consigo dar amor de verdade, sem esperar nada em troca, e é aquilo que a gente viu também em outra lição,
Eu só recebo, tudo aquilo que eu dou eu recebo. Então, se eu tô dando amor de verdade, eu vou ter amor de verdade. Se eu tô dando sinceridade ali, eu vou receber isso de volta. Então, eu tenho que ter essa plena compreensão, tá? Para que eu não possa ficar na dor, no sofrimento, no medo, esperando esses relacionamentos especiais. Ah, eu me dediquei a vida inteira pro fulano, pro Beltrano, eu tenho que cuidar disso, daquilo. É cheio de desculpa aí, né? Pra você não fazer. E às vezes, olha só, para fazer uma última reflexão aqui. Quantos anos, às vezes quanto tempo, né? Às vezes tem pessoas que passam anos para fazer uma mudança na sua vida porque tá esperando algo acontecer e não se movimenta. Aí eu te pergunto, será que o universo vai te mandar essa mudança que você tá esperando se você não tomar uma atitude de fazer essa mudança, de escolher fazer essa mudança? Então, muita atenção nisso aí, tá bom? Tema da nossa lição de hoje, mais uma vez, o mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Então, para de olhar o mundo externo e vamos olhar, fechar os olhos, olhar para dentro de nós, parar para ouvir a voz do nosso Criador e ter esse entendimento. Gratidão, universo, obrigado, meu Deus, que nesse dia de hoje o Senhor possa abrir os nossos corações, possa abrir nossas mentes através do nosso professor, que é o seu Espírito Santo, que habita dentro de nós, que nós possamos ser guiados hoje, entender um pouco mais sobre essas questões dos nossos relacionamentos, da questão dessas questões do amor, de como que a gente entrega, de como que a gente se conhece e de como que a gente vai estar pleno com nós mesmos, conhecendo a verdade que mora aqui dentro de cada um de nós. Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Intensidade, meus leões, meus leões. Muito bom, muito bom, muito bom. Top demais. Nossa, tem coisa que falar pra vocês, viu? Mexe mais. Eu fico muito intenso quando eu vejo essas lições, assim, são muito poderosas para ensinar as coisas para nós. Vamos nessa. O mundo que vês não te oferece nada do que precisas, nada que possa ser de algum modo útil a ti e absolutamente nada que sirva para te dar alegria. Acredita nesse pensamento e será salvo de anos de miséria, de inúmeros desapontamentos e de esperanças que se tornam amargas cinzas de desespero. Ninguém pode deixar de aceitar esse pensamento como verdadeiro se quiser deixar o mundo para trás e elevar-se acima de suas mesquinhas dimensões e de seus caminhos curtos. É aquilo que nós já conversamos, né? Se eu fico projetando essas coisas do mundo para dentro de mim, o mundo é mesquinho, ele é dolorido, ele é de sofrimento, ele é de sacrifício. Eu tenho que sacrificar a minha vida para você ser feliz. Como? Eu tenho que dar aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim. Então é o que eu falo. Isso é o que eu tinha condição sem sofrer pelo passado, porque aquilo que você fez foi o que você tinha condição de dar de acordo com o nível de consciência que você tinha e de como você conseguia filtrar os seus pensamentos. Então você agia muito mais impulsivamente pelo corpo, pelo ego, do que pela sua mente, pela sua sabedoria. Então ter essa compreensão é também fechar os olhos para esse mundo de dor, esse mundo de sofrimento, esse mundo de maluquices e olhar verdadeiramente para aqui, para a essência que está dentro de nós. Aqui cada coisa que valorizas não passa de uma corrente que te prende ao mundo e não servirá a nenhum outro fim senão esse, pois tudo não pode deixar de servir ao propósito que tu lhe dás, até que vejas lá um propósito diferente. O único propósito digno da tua mente que o mundo contém é o de que passes por ele sem te deteres para perceber alguma esperança onde não há nenhuma. Não te enganes mais, o mundo que vês não contém nada do que queres. O mundo não tem nada do que a gente quer lá de fora. É tudo de dentro para fora, sempre lembra disso. Hoje escapa das correntes que coloca na tua mente enquanto percebes a salvação aqui. Pois aquilo que valorizas fazes com que seja parte de ti na tua percepção de ti mesmo. Todas as coisas que buscas para fazer com que o teu valor seja maior aos teus olhos te limitam ainda mais. Esconde de ti o próprio valor e acrescentam mais um obstáculo diante de ti da porta que o conduz à verdadeira consciência do seu ser, que é esse verdadeiro conhecimento de você mesmo. Então, às vezes, a gente fica muito preso às coisas, os bens materiais. Olha, um exemplo lá agora no Rio Grande do Sul, que tá rolando lá essa catástrofe, esse desastre. Às vezes você tem tudo que é físico, certo? Mas aquilo ali pode vir uma água, uma chuva igual veio lá, pode vir um fogo, um vento, um terremoto,
e acabar com tudo isso. O que é a única coisa que sobra? É você. Então, às vezes, se você projeta sua felicidade naquilo, tem gente que fica desesperada quando perde alguma coisa. Tem gente que fica desesperada, por quê? Porque vive conectada às coisas, não vive conectada a si mesmo. Então, a grande questão quanto você conhece aqui, né? Ele fala aqui, ó, diante da porta que conduz a verdadeira consciência do seu ser, que é para você estar ligado ali em você. Porque isso aqui, o resto tudo é distração. Eu sempre brinco nisso, né? E trago isso de forma cada vez mais eficiente. Tudo isso que a gente vê externamente é uma distração para a mente. A realidade, a verdadeira essência de nós está aqui dentro dos nossos pensamentos. O mundo aqui fora, tudo isso que é físico é distração, é um brinquedo para a mente. Então eu posso projetar, eu posso fazer tudo o que eu quiser quanto eu tô verdadeiramente conectado aqui dentro, entende? Se eu tô aqui dentro, eu faço tudo. Não tem nada aqui que é impossível de fazer, nada. Mas eu tenho que acreditar, eu tenho que estar muito conectado aqui dentro para me externalizar isso aqui para fora. Se eu também entrar aqui só passar um pano ali, ver por alto o que tá rolando e não acreditar para jogar isso para fora. E eu tenho descoberto isso, eu vou falar para vocês, eu tô fazendo a primeira vez, eu tô sabe, na ponta ali para você passar pro próximo nível, para furar a bolha. Eu tô assim, em tudo, nos meus negócios, tem muitos anos que eu venho buscando isso, mas eu ainda não tinha uma compreensão. Nossa, essa ferramenta tá me trazendo um nível de compreensão tão grande sobre isso que vocês não têm noção. Vocês vão poder compartilhar, eu vou compartilhar isso com vocês nos momentos apropriados, quando surgirem as oportunidades, para vocês entenderem o que realmente essa ferramenta pode fazer de transformação, de mudança na vida das pessoas, principalmente na sua, né? Quando você toma a decisão de mudar verdadeiramente. Não deixes que nada que se relacione com pensamentos do corpo detenha o teu progresso em direção à salvação. Nem permitas a tentação de acreditar que o mundo contém algo que queiras a fim de deter-te. Não há nada aqui para apreciar, nada aqui que vale um instante de atraso e de dor, um momento de incerteza e de dúvida. Aquilo que não tem valor, nada oferece. A certeza acerca do que tem valor não pode ser achada onde não há valor algum. Então, olha só, hein? A certeza acerca do que tem valor não pode ser achada onde não é valor algum. Então, assim, ó, a certeza do valor tá dentro de mim. Então, eu não posso achá-la em lugar nenhum, a não ser dentro de mim. Tudo que tá aqui fora não tem valor de nada. Isso aqui é tudo pó. Veio do pó, volta pro pó. Hoje praticamos abandonar todos os pensamentos acerca dos valores que temos dado a esse mundo. Vamos deixá-lo livre dos propósitos que demos aos seus aspectos, suas fases e seus sonhos. Vamos mantê-lo sem propósito dentro das nossas mentes e soltá-lo de tudo que desejamos que fosse. Assim erguemos as correntes que obstruem a porta pela qual temos que passar para que possamos nos libertar do mundo e vamos além de todos os pequenos valores e metas menores. Aquieta-te e fique em paz por um momento e vê o quanto te ergues acima do mundo, quanto liberas a tua mente das correntes e deixas buscar o nível em que se acha em casa. Ela ficará agradecida por ser livre por algum tempo. Ela conhece o seu lugar. Apenas liberta as tuas asas e voará na certeza e na alegria para unir-se ao seu santo propósito. O que é o nosso santo propósito? É o amor, é o perdão, é a salvação, é essa conexão com Deus, é acreditar em nós mesmos, é estar conectado aqui de verdade dentro de mim. Deixa-a descansar no seu Criador para que seja restaurada a sanidade, a liberdade e ao amor. Dá-lhe 10 minutos de descanso por 3 vezes hoje. Depois, quando os teus olhos se abrirem, não valorizarás coisa alguma do que vires, tanto quanto da última vez que olhaste para ela. Toda a tua perspectiva do mundo se deslocará um pouco mais a cada vez que deixares a tua mente escapar das suas correntes. O mundo não é o seu lugar, e o teu lugar é onde ele quer estar, aonde vai descansar quanto a liberas do mundo. O teu guia é seguro. Abre a tua mente para ele. Aquieta-te e descansa. Protege a tua mente ao longo do dia. E quando pensares que vês algum valor
em um aspecto ou em uma imagem do mundo, recusa-te a colocar essa corrente sobre a tua mente, mas diz a ti mesmo com serena certeza: não serei tentado a me atrasar por isso. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Repetindo, não serei tentado a me atrasar por isso. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Fim da leitura do livro de exercícios. Olha o poder disso aqui, né, meus leões e minhas leoas? Quando você coloca o verdadeiro valor dentro do amor, do que está dentro de você, nada do que está aqui fora importa. Onde você consegue ver isso, né? Na frequência das pessoas abundantes. Eu estava até vendo uma coisa que eu achei muito interessante. Eu estava até vendo, né, que eu gosto de acompanhar. Quem não acompanha, tá, gente? Eu tô só falando assim que tá tudo bem. Se você não gosta, tá? Eu acompanho às vezes muito os insights que o Pablo Marçal tem, que ele é um cara, obviamente, tá em alta. Até antes mesmo dele tá evidente, eu já gostava muito da forma como ele lida com as coisas. E eu tava vendo ele comentar, falou, cara, eu tava num ambiente e quando eu comecei a ganhar grana, eu não dava valor, por exemplo, lá, ele tava comentando com um relógio, né? Ah, não dava valor relógio e tal, essas coisas. E um amigo meu chegou e falou assim, o que você acha do Rolex? Ele falou, você tá doido, não sei o que, não gosto disso e pá. E não dava valor nenhum para aquilo, né? Então para ele aquilo lá, e o cara deixou de dar o presente para ele, porque ele não via valor, sentido nenhum naquilo, né? Só que ele começou a andar com a galera e todo mundo via, nossa, com Rolex e tal, com os relógios massa e top. E ele tava falando, né? E ele falou, cara, às vezes quando eu comecei a perceber se eu desbloqueei isso, eu falei, eu preciso comprar um relógio desse. E quando ele comprou, ele começou, né, a ver começou a ver o valor naquilo, mas não o valor do objeto em si. E ele tava falando, cara, eu já dei um monte de relógio presente. Aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Às vezes não é nem o valor do presente, é você poder dar presente, você poder abençoar, dar um presente surpreendente pra pessoa. Pô, pensa, você vai ganhar um Rolex lá, um relógio que custa 30, 40, 50 mil reais. Pô, pra quem tá na abundância, aquilo ali é besteira, sabe? Porque ele não tá ligado nas coisas materiais. Então ele sabe que se ele dá aquilo ali, ele não perde nada. Entendeu? O dar e receber é a mesma coisa. Então eu só dou aquilo que eu tenho como abundante. Então às vezes ele falou, já presenteei com carro, relógio, as coisas. Então é surpreendente a capacidade quanto você tem, ou você é desprendido do material. Por isso que ele é um cara tão abundante, porque ele é desprendido dessa coisa material. E você vê, não, às vezes a gente critica, né? Ah, mas pô, dá um relógio de 50 mil, não sei o que, tanta gente passando fome, isso, aquilo. Gente, ele é um cara que a gente não pode colocar julgamento, entende como a mente já é? A gente aí volta para aquela mente do mundo. Ah, não, mas você tem que ajudar as pessoas. E a gente já vê vários insights que teve, tipo, por exemplo, vamos pegar aqui os brasileiros. A gente tem quanto? 200 milhões de habitantes. Vamos supor que você vai dar uma casa para cada um. Uma casa custa hoje quanto? 150 mil uma casa? Vamos colocar que a gente tem 200 milhões de brasileiros aí. Então são 30 bi. Você acha que se o governo falasse, não, vamos dar 30 bi para todo mundo, vamos distribuir uma casa para todos os brasileiros. Então eles iam gastar 30 milhões, bilhões, deixa eu ver aqui se é. Se for 150 mil da casa do zero aqui, deixa eu ver quantos, se seria bilhões ou trilhões. Tal. Deixa eu só ver aqui, fazer um conversor aqui. Eu acho que dá entre bilhões e trilhões. Mas enfim, né? Depois eu vou fazer essa conta aqui, que eu me perdi aqui na quantidade dos zeros. Aqui são... esse aqui é milhões, bilhões, então são 30 trilhões. Vamos supor que se colocasse essa riqueza na mão das pessoas, logo ela ia voltar para a mesma rotatividade, ela ia voltar para a mão de quem tem consciência. Por quê? Não adianta você dar riqueza para quem não sabe, né, administrar, não sabe construir
valorizar ela, porque às vezes a riqueza não é o que tá externo, então o cara vai derreter tudo, então você tem que olhar para dentro. Então por isso, né, que não resolve o problema. Aí você fala assim, ah, mas tem pessoa que é exagerada. Não é exagerada, é porque aquilo ali para ela é uma coisa abundante. Por quê? Porque ela conseguiu conectar nessa abundância, e essa abundância vem de quem? Não é dele, é de Deus. Você acha que Deus ia permitir que uma pessoa de mal prosperasse? Não permite, Deus não permite esse tipo de coisa. Ah, vamos tentar racionalizar isso. Não racionaliza que você vai passar mal se você tentar trazer para esse mundo aqui. Então, são essas questões que eu vejo, sabe? De buscar essa conexão mais efetiva com a gente mesmo. E como que a gente faz isso, né? Enquanto eu paro para silenciar, para escutar o que Deus tem para falar para mim. Enquanto eu me mergulho de fato dentro de mim mesmo, né? E tiro esse momento e eu respondo, né? E repito isso com ênfase. Não serei tentado a me atraser por isso. O mundo que eu vejo não contém nada do que eu quero, tá? Então fecha seus olhos e repete isso. O mundo que eu vejo não contém nada do que eu quero. O que é o mundo que você vê? Com seus olhos físicos. Então nada que é relacionado ao corpo, ao ego, bens materiais, relacionamentos especiais, sabe? Tá tudo dentro de nós. Então vem, né? Por que a gente percebe o tanto que a gente já vem trabalhando isso de várias formas, de várias maneiras, trabalhando isso diariamente? Porque é um aprendizado. E por mais que você ache que, mas a gente já viu isso, é bobeira, isso é besteira. Não é. Não é besteira, não é bobeira. Se não fosse bobeira, a gente não tava aqui trazendo isso. Você já tava muito mais longe, você já tava curado disso. Então, por isso que a gente tá aqui praticando isso todo dia. Intenso, né, meus leões, minhas leoas? Muito bom, muito bom, muito bom. Queria aproveitar esse momento, antes da gente finalizar, fazer um convite para você. Se você não é inscrito aqui ainda, clica aqui embaixo, se inscreve, taca o dedão no like aí, senta o seu joinha aí, que ajuda demais também o nosso trabalho. Se fizer mais sentido ainda, deixa seu comentário. Compartilha com aquelas pessoas também, né, que você gosta, que você ama. Fala, gente, vamos estudar isso aqui, essa ferramenta libertadora. E eu te falo para você, se você tiver condição de comprar essa ferramenta para você acompanhar, para você estudar, para você ler, apesar que tem tudo aqui, né? Tanto no livro texto, quanto nos exercícios eu trago aqui para vocês. Mas às vezes também é legal, né? Você pegar, estudar, conhecer um pouco mais dos exercícios. Você mesmo fazendo a sua leitura, você tira as suas próprias conclusões, você vai tirando os seus aprendizados. E sempre que a gente volta, às vezes, para rever uma lição, para ouvir uma parte do livro texto, vem algo novo, né? Aparece algo diferente para nós. Então pode ter certeza que esse processo de maturidade vem à medida que a gente vai se dedicando. E não pense, né, que fizemos as 365 lições, acabou. Não, tem só o seu progresso nunca vai parar. Porque isso é uma coisa que você tem que estar exercitando todo dia. Então por isso que a gente sempre reforça essa jornada, né, de aprendizado que nós estamos fazendo aqui. Fechou, meus leões e minhas leoas? Muito bom, muito grato, muito feliz por ter você aqui comigo. Que você tenha um dia lindo, maravilhoso, abençoado, produtivo, que você voe, que você decole muito no seu dia de hoje. Se for para descansar também, que você descansa muito, que você sinta de fato essa energia, essa paz. E lembre-se, faça as mudanças que são necessárias para que você tenha uma vida transformada. Não fique preso, não fique se sacrificando nos relacionamentos especiais. Conheça a si mesmo, conheça a sua verdade e liberte-se, tá? Não fique esperando para as coisas acontecerem na sua vida, não. Não fique esperando a história, igual a história que eu contei da minha mãe aí. Não fique esperando a filha formar, os netos crescer, casar. Essa conversa é conversa fiada. Se não tem mudança, vira a chave rápido e vai embora e toca em frente aí. Tá? Para você não ficar preso aí muitos anos depois ficar arrependido. Eu fiquei preso anos nessa merda aqui, que estudei iludido. Principalmente você que está estudando aqui um curso em milagre, você já sabe disso. Toma decisão, toma atitude e muda, sacode. Até quando você vai ficar preso? Se você tá aí porque você quer. E você já aprendeu algo. Se você aprendeu algo, pratica, exercita. Não tenha medo de mudar, tá? Fechou, meus leões, meus leões? Gratidão a você. Tamo junto. Até depois do fim.